E hoje, na pós-modernidade, ou pós-pós-modernidade, ou modernidade líquida, como queira, estamos vivendo uma época de desencanto, onde esse humanismo está percebendo que há correntes que nós não damos conta delas. Por exemplo, as crises ecológicas, as crises migratórias agora, porque o humanismo ensina que você tem que tratar todos com igualdade, com igualdade, da liberdade de todos, liberdade de expressão, liberdade de direitos humanos. É uma temática muito forte nessa época agora. E o que fazer com aquele que não é do meu país e quer entrar no meu país porque ele está em guerra? A crise ecológica, vocês viram como é que a questão da Amazônia agora gerou tantos protestos, tantas coisas por aí. A questão também daquela polarização entre socialismo por um lado e neoliberalismo de outro. Neoliberalismo dizendo que o Estado não tem que intervir, deixe cada um seguir a economia o máximo possível para que a lei de mercado forme o bom cidadão. Já o socialismo não, o Estado tem que intervir e cada um defendendo a sua posição ali como se fosse uma grande bandeira. E nessa linha, os 86% dos brasileiros que se dizem cristãos querem puxar Jesus para o seu lado. Esses dias eu li na internet alguém dizendo assim, e por favor, esse exemplo aqui não tem nada a ver com eu expressar minha posição política, tá bem? Só estou dando um exemplo. Alguém escreveu lá na internet assim, o pessoal de direita que fica falando que não pode ser cristão e de esquerda ao mesmo tempo, eles não leem o evangelho. Eles esquecem que no evangelho, Herodes e Pilatos eram de direita. Bom, em que pese o anacronismo terrível dessa frase que foi colocada na internet, dizer que Herodes e Pilatos eram de direita, quando não havia esse tipo de discussão na época, se eu colocar que Herodes e Pilatos eram de direita, eu posso dizer que Barrabás e Judas eram de esquerda, porque eles queriam fazer coisas semelhantes ao que a esquerda quer hoje, é queimar pneu em público, é expulsar os demônios dos romanos, levantar a coisa na base do grito, guerra, Israel, já. E aí? Jesus não era nem de Pôncio Pilatos, nem de Herodes, muito menos de Judas e Barrabás. Por outro lado, ele não era nem de um nem de outro, mas era de ambos. Por quê? Porque ele veio salvar os dois grupos. E o que eu noto é o seguinte, a primeira dificuldade que tem é tentar rotular Jesus dentro de um campo. Já houve muitos teólogos do passado que tentaram falar que Jesus era um filósofo cínico, para falar dos gregos, que era um helenista, um judeu helenista, que ele era um membro dos essênios, que ele era hindu, tem até um escreveu que Jesus viveu na Índia. Cada um quer puxar Jesus para o seu lado, mas não quer imitar o caráter e o ensinamento de Jesus. Isso é um paradoxo. Não, isso não é um paradoxo. Isso é uma bipolaridade. Porque o paradoxo tem uma lógica na filosofia, mas a bipolaridade não. A bipolaridade é a inconsistência, é a contradição. Eu quero Jesus para o meu lado, porque ele é um jogador bom, então quero que Jesus esteja no meu time. Mas eu não quero nada a ver com os ensinos dele. Sabe, a humanidade hoje está vivendo como aquele texto de Isaías, capítulo 4, verso 1, onde Deus fala como é que está Judá e Israel por causa das guerras, Judá e Jerusalém, melhor dizendo, e ele fala que muitos homens iam morrer e que o desespero das mulheres iam ser tão grande. Eu estou com a Bíblia aberta aqui, que fala assim, naquele dia, Isaías 4, verso 1, 7 mulheres agarrarão um homem e lhe rogarão, eis que comeremos o nosso próprio pão e vestiremos as nossas custas. Apenas tornai-nos por tuas esposas, para que sejamos chamadas pelo teu nome. Em outras palavras, naquela época, uma mulher sem marido era uma mulher completamente abandonada. Então diz que as mulheres iam agarrar os homens e falar assim, olha, não precisa sustentar a gente não, nós mesmos nos sustentaremos, só nos dê o nome de casadas. Eu vou fazer uma aplicação homilética desse texto de Isaías. Hoje as pessoas estão mais ou menos agindo assim com Jesus. Eles querem agarrar Jesus para o seu lado e falar assim, Jesus, nós mesmos vamos nos virar, tá bom? Porque o poder está dentro de nós, não precisa dar pitaco no nosso partido, na nossa filosofia, na nossa igreja, no nosso modo de ser, na nossa filosofia. Não precisa. Só queremos ser chamados pelo teu nome, de cristãos. Porque, sabe, o senhor é tão legal, é bacana ser chamado de cristão. Eu não consigo, por mais que eu deteste a religião, por mais que eu deteste esse negócio de fé, de Bíblia, eu não consigo me admitir ateu, incrédulo, descrente. Então eu quero ser chamado pelo teu nome, mas eu não quero nenhum compromisso contigo. É uma pena, sabe, pessoal? Porque Jesus está ficando fora de moda. E eu vou provar. Olha quantas coisas Jesus ensinou que seriam completamente reprováveis hoje. Quer pegar uma caneta e um papel para anotar?
Então aí vai, que eu anotei alguns aqui para não esquecer. Em primeiro lugar, no topo da lista, Jesus era criacionista. Puxa, eu tenho muitos amigos em universidades públicas que falam assim: Rodrigo, eu até te admiro, você parece que é um pesquisador sério, mas acreditar na criação do Gênesis, até teólogos, você acredita na literalidade do Gênesis, que Deus criou o homem e a mulher, e que teve aquela história da maçã e da cobra? Maçã da forma pejorativa como coloco. Jesus era criacionista. Jesus acreditava na historicidade do relato de Adão e Eva. Jesus acreditava na historicidade do dilúvio. Jesus era criacionista. Em segundo lugar, Jesus era fundamentalista, porque hoje a alcunha de fundamentalista são pessoas que fazem o seu discurso baseado no assim diz o Senhor. Se você chegar hoje num departamento qualquer de filosofia e falar: gente, mas o apóstolo Paulo diz que... tu não vai vaiar. Apóstolo Paulo, Bíblia, já vai estar na Bíblia Sagrada. Você pode citar Kant, você pode citar Heidegger, você pode citar quem você quiser. Foucault, não, de acordo com o pensamento de Michel Foucault, muito interessante, muito bem colocado. Mas você falar de acordo com o Salmo, então não vai vaiar você. Não existe esse negócio. É fundamentalista que fica baseando as suas ideias em Bíblia. Bíblia é um livro ultrapassado. Bíblia, até teólogos dizem isso, eu repito, Bíblia é um livro para aquela época, não é para hoje. Esquece, Bíblia foi escrita com uma mentalidade mitológica, pois esse Jesus que vocês dizem admirar, ele era fundamentalista, porque quando ele ia debater com alguém, ele falava assim: errais não conhecendo as Escrituras, está escrito. Outro problema, Jesus não tinha medo de castigar o pessoal dos direitos humanos. Ele fala: eu disciplino e corrijo a quem amo. E a palavra disciplina, no sentido original ali, é dar até umas palmadinhas, se preciso for. Jesus dava umas palmadinhas. Outro problema sério de Jesus que o torna completamente ultrapassado hoje, ultrapassado eu não diria, mas fora de moda, que ele não está ultrapassado, mas está fora de moda. Jesus acreditava que existem coisas que são pecado. E pecado se tornou uma palavra proscrita nos dicionários da filosofia atual. Se eu chegar hoje na Unicamp, na UFMG, na USP e falar: gente, a natureza do pecado... 78 ou 80% do auditório vai levantar e vai sair. Não quero ouvir esse cara. Pecado? Que isso? Não existe negócio de pecado. Lembra aquela música? Não existe pecado do lado de baixo do Equador. Essa música se tornou o novo evangelho. Não existe pecado. Cada cabeça sua sentença. Muitos jovens hoje são formados na ideia de: olha, esqueça as regras. A sua regra é você mesmo. Se você acha que pode, pode. Beleza, tudo bem. Outra questão também, Jesus ensinava a orar. E orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Jesus ensinava a orar. Enquanto tanta gente critica a arte da oração, e detalhe, ensinava a orar, não é meditação, é orar. Não é essa ali, não, mas a gente também ensina meditação, você entra em contato com o seu próprio eu, imagine, você não é imaginar, é orar ao Pai Celestial. Outro problema, Jesus também ensinava, às vezes, a orar pelo inimigo e a suportar insultos. E hoje a ética é diferente. Não, eu vou processar, eu vou procurar os meus direitos, eu vou processar. Jesus ensinou que quem quer ser o primeiro, que seja o último. Isso na lei de mercado aí é um suicídio intelectual, é um suicídio comercial. Jesus também ensinava que haverá um juízo final de Deus e que ele vai voltar para executar esse juízo. E eu sei que se eu falar que eu acredito na volta de Jesus, muitos pares intelectuais vão falar: como é que esse camarada pode ter lido Nietzsche, que ele fala que leu Nietzsche, leu Schopenhauer, e dizer que acredita em juízo final e volta de Jesus? Por favor, não, desculpa, se eu pudesse eu rasgava o seu diploma de filosofia e os seus títulos. Meus amigos, Jesus não está ultrapassado, corrigindo aquele ato falho que eu tive lá atrás. Mas como essa roupa que eu estou vestindo agora, ele está completamente fora de moda. Se ele fosse entrevistado num programa da Fátima Bernardes, ou quem sabe do Pedro Bial, dizendo as coisas que ele disse no Evangelho, Pedro Bial seria muito irônico com ele e Fátima Bernardes também o consideraria chauvinista, machista, homofóbico e ultrapassado. E eu tenho certeza que muitas pessoas comentariam também no blog da Rede Globo aí: esse Jesus não está com nada, esse camarada está vivendo no século passado, a humanidade mudou, Jesus é contra o empoderamento da mulher, Jesus é contra o negro, Jesus é contra o homossexual. Iam distorcer o que ele falou, porque o que ele falou
vai na contramão do modismo atual. Mas sabe por que Jesus está fora da moda? O problema não está com ele, está com a moda. É porque a moda é passageira. O que hoje está sendo ridículo aqui de eu vestir, amanhã pode estar na coqueluche. O que ontem era sucesso, amanhã não será. Mas Jesus não se atualiza. Ele não precisa de upgrade. A palavra dele é eterna e dura para sempre. Quando eu era adolescente, a gíria dizia que as pessoas fora de moda eram quadradas. Uma expressão que hoje quase não se usa mais. E eu lembro de um pastor falando, se Jesus é quadrado e a Nova Jerusalém também é quadrada, eu prefiro ser quadrado e estar no céu. É pena que, certa feita, alguém falou num discurso lá nos Estados Unidos, foi um desses famosos que eles convidam para falar em Harvard. Se eu não me engano, foi uma pessoa do Facebook. E falou para os alunos assim, aprendam isso e nunca mais esqueçam. Melhor ser um rei no inferno do que um mendigo no paraíso. Jesus dizia não. Quem amar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, a achará. É por isso que eu termino dizendo que o próprio Jesus também previu o nosso tempo. Previu outra coisa também ridicularizada hoje, porque ao mesmo tempo que enaltecem cartomantes, jogadores de búzios, ridicularizam a profecia bíblica. Pois Jesus profetizou em Lucas capítulo 21 que quando a volta dele estivesse chegando, os homens desmaiariam de terror na expectativa das coisas que aconteceriam no mundo, por causa do ruído do mar e das ondas, porque até os poderes do céu seriam abalados. O terremoto de Lisboa também matou muita gente numa sequência de um tsunami que aconteceu. E desde aquele terremoto e o tsunami, os homens estão realmente desmaiando de terror na expectativa das coisas que talvez ainda virão ao mundo. Eu também tenho um certo receio, mas tenho uma esperança. Porque o Jesus que muitos consideram fora de moda era e será para sempre o Senhor, que voltará para nos levar ao céu. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. E não esqueça, se gostou, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e compartilhe com seus amigos. Um abraço e vou tirar logo essa roupa bem brega.